Olá, tudo bem? Meu nome é Leonir, sou casado com o André e com o pai do Dedezão. Eu tô aqui para falar sobre Jesus Cristo. E aí você de repente se pergunta, pô, esse cara é mais um cara falando sobre Jesus, já que a gente já não tem muita gente falando sobre Jesus, muita coisa escrita sobre Jesus. Me considero um estudante de religiões. Tenho estudado muitas religiões, já fui em templos diversos, né? Católico, testemunho de Jeová, mórmon, cristão, evangélico, né, protestante. Já conversei com muitas pessoas a respeito de religiões, seja Rosa Cruz, espíritas kardecistas, ou do candomblé, ou da Umbanda. Tenho ouvido muitas pessoas falarem sobre Jesus, mas ainda vejo uma certa confusão da pessoa dele, de quem ele é, da sua obra, do que ele fez, do que ele é como pessoa. Então eu vim aqui para falar um pouquinho para você sobre Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo para você? De repente você está pensando aí várias coisas, né? Não posso estar na sua mente, mas eu lembro de eu conversando com uma amiga e ela falando, não, Jesus é um amigão. Outras pessoas falando, Jesus é um ser supremo. Outro dia eu dando aula para as crianças, falando com as crianças, meu filho, eu botei a máscara do Bumblebee, foi engraçado, e eu falei que Jesus Cristo não era um extraterrestre. Mas algumas pessoas acham que Jesus é um extraterrestre, um ser supramente, ou um ser extremamente evoluído, essencial, acima de todas as coisas, um ser que evoluiu. E aí, quem é Jesus? Quem são as pessoas autorizadas para falarem sobre Jesus? Muitas pessoas falam sobre Jesus, mas não, vamos dizer, conviveram com ele. Eu também não convivi com ele, não queria ter convivido. Rapaz, que vontade. Você de repente pode também estar falando isso, queria ter lá vivido com ele. Mas na verdade a gente não teve essa oportunidade. Ele viveu há mais ou menos 2000 anos atrás e foi no tempo que Deus quis que ele estivesse aqui e algumas pessoas conviveram com ele. Mas quem é Jesus Cristo? E aí eu queria referendar, eu queria pelo menos descobrir quem é a pessoa autorizada, ou qual é a religião, ou qual é o livro, vamos dizer assim, quem pode falar sobre Jesus de maneira muito boa e sincera ou verdadeira. Então, você tem lá livros sobre Jesus, né? Você tem volta e meia super interessante, fala alguma coisa a respeito de Jesus. Você tem lá o Evangelho segundo Allan Kardec, que fala alguma coisa a respeito de Jesus. Você tem a Nova Era, que fala sobre Jesus ser o avatar da Era de Peixes. E você tem várias religiões que vão falar sobre Jesus. Mas eu pergunto para você, quem são as pessoas que foram autorizadas ou foram convidadas por ele para estarem com ele e para anunciarem sobre ele? Eu creio que essas pessoas são os apóstolos, são os 12. Então, por mais que um mestre ascendido tenha falado sobre Jesus, por mais que alguém fale sobre Jesus e diga que Jesus é isso ou é aquilo, Jesus chamou 12 discípulos e chamou esses discípulos para estarem com ele e para gastarem tempo com ele, para estarem fazendo coisas com ele, e alguns desses 12 discípulos escreveram livros, escreveram evangelhos que falam sobre ele. Então, eu queria falar de Jesus sob a perspectiva de alguém que era muito próximo de Jesus. As escrituras dizem que era aquele discípulo a quem ele amava, aquele que estava lá nos braços de Jesus no momento da ceia. E esse discípulo é o João, chamado discípulo do amor. E João 1, se você tiver a Bíblia, depois você confere lá, diz que no princípio era o verbo,
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa referência no princípio, se você for olhar para as Escrituras, em Gênesis também tem essa expressão. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, quando olhamos que João usa no princípio era o Verbo, ele está dizendo que este Verbo estava no princípio. Que princípio? O princípio da criação. É só você juntar. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio era o Verbo. Então esse no princípio que tem a ver com a palavra Gênesis, né? João também está usando essa palavra no princípio para dizer Jesus é o Verbo encarnado, e Jesus estava no princípio com Deus criando todas as coisas. Então no princípio era o Verbo. O texto depois diz: o Verbo estava com Deus. Então Jesus, desde a criação de todas as coisas, desde o princípio de todas as coisas, Jesus estava com Deus. E a terceira afirmação desse texto é que Jesus era Deus. Essa é a afirmação mais, de repente, mais pesada, ou mais complicada para a mente humana entender, porque como é que Jesus era Deus se existe um Deus? Você que de repente acredita na existência de um só Deus, você de repente vai me questionar, e realmente eu entendo sua cabeça, às vezes é difícil entender isso com a mente, mas as Escrituras dizem que Jesus era Deus e que Jesus é Deus. João 10,30 diz que eu e o Pai somos um. Aí alguns vão falar, é um em unidade, um em propósito, mas o texto não diz isso. O texto diz, eu e o Pai somos um. E esse texto diz, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então Jesus é o Deus encarnado. Ninguém conhece a Deus, ninguém pôde ver Deus, ninguém pôde, vamos dizer assim, tocar Deus. Então como é que Deus ia se revelar? Como é que a gente ia conhecer Deus? O agnóstico, que diz que, né, esse A é sempre um princípio de negação, né? Ateu, não Deus, não há Deus. Agnóstico, a gnose, né? O não conhecimento. Então o agnóstico é aquele que diz, pode até existir Deus, mas eu não sei. Então não posso afirmar. Não posso nem afirmar que há, nem posso afirmar que não há. Simplesmente eu não sei, eu não conheço. A agnose. Ele diz que, mesmo que se houvesse um Deus, eu não poderia conhecer esse Deus, porque pelo fato de ser limitado. E aí eu vou concordar com ele, concordar com esse agnóstico, porque é difícil. Como é que você vai conhecer Deus se você é uma mente finita? Né? Como é que você poderia conhecer uma mente infinita? Mas pensando por aí, eu entendo o que ele está dizendo, mas não posso concordar. Por quê? Porque por mais que eu, Leonir, não possa chegar e conhecer uma mente infinita, se essa mente infinita, né, quiser se revelar para mim, eu posso conhecê-lo. É como um grande filósofo, de repente, tentando se comunicar com uma criança, e é difícil para a criança compreender o grande filósofo, o grande mestre. Mas se o mestre quiser falar numa linguagem que aquela criança entenda, a criança vai entender. Então, Deus quis falar conosco, e para isso ele mandou o seu Filho, que é a imagem dele, que é a expressa imagem da pessoa dele. Colossenses 1, queria que, se você tivesse Bíblia, você pudesse abrir comigo. Eu vou estar abrindo aqui. Convido você sempre a ter uma Bíblia ao seu lado. Colossenses 1, diz assim, versículo 15 em diante, diz assim:
Este, né, falando sobre Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, e as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, esse texto está dizendo no versículo 15 que ele é a imagem do Deus invisível. Então, o agnóstico diz, não posso conhecer. Eu vou te dizer que você está errado. Você pode conhecer. Você não poderia conhecer se fosse você buscando Deus. Mas quando Deus te busca, quando Deus se revela a você, você pode conhecer Deus porque Ele quis se revelar a você. Então, Jesus Cristo é a manifestação de um Deus que quis se revelar ao ser humano. Então, o conhecimento de Cristo é o conhecimento mais importante que uma pessoa pode ter. Porque, ainda que eu seja limitado e tenha um conhecimento limitado, Deus é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e esse Deus quis se revelar através de uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo, que é o Filho dele. Meu filho me representa, meu filho me eleva a minha imagem, meu filho é parecido comigo. Ainda que há controvérsias, como as pessoas falam que ele é mais parecido com o André. Tudo bem, tudo bem. Pelo menos mais cabelo ele tem, então ele deve ser parecido com o André mesmo. Mas independente disso, né, independente dessa brincadeira aí que eu estou fazendo, eu vejo que Jesus é a imagem do Deus invisível. Então tudo aquilo que eu quero conhecer de Deus está revelado na pessoa, na obra de Jesus Cristo. Então, se você quer conhecer verdadeiramente a Jesus Cristo, você precisa ler aquele que é aquela que é a escrita autorizada pelo próprio Jesus, ou pelo menos que Jesus deixou através dos seus discípulos. João é um discípulo. Então, eu estou te convidando agora a ler João, o Evangelho de João. De repente você lê aí 2 capítulos por dia, 3 capítulos por dia. O Evangelho de João tem 21 capítulos. Dividido entre sinais e a explicação dos sinais, e o João ele teve um propósito de escrever o seu livro, que era que você creia e crendo tenha vida no seu nome. Então o Evangelho de João é um evangelho que quer te dar vida, que quer me dar vida, que quer gerar vida em mim. Então eu te aconselho a ler o livro de João, e eu vou estar falando sobre mais alguns textos de João. Preguei hoje sobre João, falei hoje sobre João 1, e depois vou expor sobre outros textos de João, tá bom? Esse é o princípio daquilo que eu vou estar falando sobre apresentando Jesus Cristo para você. Espero que você tenha gostado. Aguarde o texto 2 sobre Jesus. Querido, obrigado por ter me ouvido, tá bom? Deus te abençoe. Fica firme. Continue lendo, leia o Evangelho de João, e quando eu for falar contigo de novo, você já vai ter algum conhecimento desse Evangelho de João. Tá bom? Um abraço, boa noite, Deus te abençoe, querido. Paz. Aguardo seus comentários, poste seus comentários, tá? Paz.